Oi pessoal, estamos de volta para mais um passo na nossa modernização de um programa feito em Summer 87, transformando ele para Clipper 5.3. Nos vídeos passados a gente fez a transformação dele, modernizando já a versão do Clipper e compilando ele no Havor, para que a gente possa utilizar tanto no ambiente 32 quanto 64 bits e também no Linux. Lembrando que nessa modernização ele estava ainda com as telas em modo texto e utilizando o banco de dados DBF mesmo. Agora vamos abrir o nosso projeto. Vamos compilar aqui. Então, voltando a como nós estávamos, aqui está a nossa tela do sistema de cadastro de contatos. A gente tinha feito a tela de alteração e histórico que abrem um grid. Então aqui a gente fez o desenho da tela, fez a colocação do grid. No último vídeo a gente fez com que aparecesse aqui os dados, só que ainda não tem nada sendo feito. Então se digita aqui o FFF, por exemplo, coloca a pesquisa, não acontece nada. A única coisa que realmente funciona aqui é esse combo, e ele carrega os dados do grid, que é o que tem cadastrado no nosso banco de dados. A gente colocou aqui os campos que fazem parte dessa nossa seleção, para que a gente possa fazer as pesquisas em cima disso. Também fizemos a seleção de que quando você entra chama pelo menu por alteração, ele fica com o botão de alteração habilitado, e quando você entra pela opção de histórico, ele fica com o botão de histórico habilitado. No próximo passo nosso, então, vai ser fazer com que essa pesquisa funcione. Então a gente vai mexer nessa parte daqui do sistema, onde a gente tem aqui o campo pesquisa, o combo, onde a gente seleciona o que vai ser pesquisado, e o botãozinho de pesquisa. Essa é nosso objetivo desse vídeo de hoje. Saindo aqui do sistema, vamos começar. A gente abre aqui o nosso grid de contatos. E o que a gente precisa mexer? Quais são os nossos pontos aqui? A gente sabe que a gente precisa fazer com que seja na hora que a gente apertar o botão pesquisa, ele vai pegar o valor desse campo, dessa pesquisa, e buscar essa informação dentro do combo pesquisa, a partir da variável que é dos campos que estão nesse combo pesquisa, para poder fazer a filtragem aqui no grid. E como é que a gente faz isso? A gente precisa primeiro fazer com que o nosso botãozinho do grid faça a pesquisa. Então vamos criar a nossa rotininha aqui. Clicando no grid pesquisa, como eu fiz, a gente vai fazer o evento de ação dele. Então vamos criar um programa, um PRG, para esse que vai fazer alguma coisa com esse quando clicar no botão pesquisa. Ainda estamos utilizando aqui o nosso Notepad++. Não vou fazer essa atualização agora, depois eu faço.
Se vocês acharem que essa tela, que é melhor se a gente trocar isso para o Visual Studio, vocês falam, porque a tela do Visual Studio pode ter uma aparência diferente, pode ser que fique melhor a visualização. Aí vocês deixam no comentário se vocês querem que a gente passe a usar o Visual Studio para poder vocês terem também essa experiência com o Visual Studio. Então, voltando aqui, a gente tem o botão de pesquisa, a gente vai deixar o nome padrão, que é sempre melhor no caso. E quando a gente for clicar no botão, o que ele vai fazer? Eu poderia escrever o código todo aqui, mas conforme a gente tinha falado da outra vez, no vídeo passado, é melhor a gente fazer uma função, porque se por acaso a gente mexer nesse botão e por acaso apagar esse PRG, se ele estiver sendo já toda a nossa função aí dentro, e é muito mais fácil de acontecer isso nesse formato, a gente perde todo o trabalho feito. Então é melhor a gente simplesmente chamar uma função aqui, e essa função vai ser colocada em outro PRG. Nossa função vai ser a função filtraGrid, que é o objetivo desse botão de pesquisa. Ou seja, na hora que você vai colocar, vai preencher o seu campo, o campo de pesquisa, ele vai fazer a filtragem a partir daquele combo que está lá. Nosso botãozinho, nosso PRG, nesse caso é só isso, filtraGrid, ele faz essa chamada do filtraGrid. E onde é que a gente vai colocar esse filtraGrid? FiltraGrid, ele lembrando de que a gente está montando uma coisa semelhante a MVC, o filtraGrid é uma função que ele não vai atuar diretamente, ele está pode dizer que ele está entre o viewer, ou seja, entre a tela e o model, que é o banco de dados. Então, para isso a gente vai no nosso controller do grid. Porque, não sei se vocês se lembram, mas quando você tem o viewer, você tem o viewer, que é a parte de visualização, que no caso é a tela, é o botão, e ele vai fazer uma requisição, que é quando acontece o evento de clicar no botão. E nesse instante ele vai passar essa solicitação para o controller, que por sua vez vai acionar o model, que são as funções que mexem com o banco de dados. Então vamos aqui no controller do grid. A gente tem a inicialização do grid, que a gente já mexeu nisso na outra vez. Temos uma função de carregar o grid. E vamos fazer então a função de filtrar o grid. Function filtraGrid. Bom, se vocês por acaso acharem que está meio complicado, precisa voltar um pouco nas explicações, fazer alguma coisa mais detalhada, vocês avisam e eu faço um vídeo explicando mais detalhadamente alguma coisa. No futuro, depois de terminar essa série e de fazer a série relativa ao HWG, eu pretendo fazer também uma série de vídeos a respeito da linguagem XBase, porque embora tenha gente que ache que o Clipper morreu ou que o Harbor também não é usado, que as linguagens XBase não são usadas, a pessoa que pensa isso está enganada, porque existe ERPs no mercado cuja linguagem base deles usa também XBase. Então, quando você vai fazer manutenção em sistemas desses ERPs que tem esse tipo de linguagem, você precisa conhecer o XBase. Então o XBase ainda está vivo e ativo em várias bases no Brasil, na América Latina também. Então é só uma questão da gente
procurar e também verificar o que acontece. Bom, temos aqui o nosso Filtra Grid. O que a gente vai fazer? Quais são as duas coisas que a gente precisa dele? A gente precisa do text pesquisa, do que tem aqui, e do que está utilizando no combo pesquisa, para saber o que vai ser filtrado. Então vamos colocar isso em duas variáveis. A ser pesquisa, que vai receber ao trend, e aqui vai como a gente obtém informação do campo, aquele campo que está na tela. Como a gente faz isso? A gente utiliza o getProperty. GetProperty, ele pega a propriedade, pega o valor, pega alguma coisa da propriedade. Ele vai pegar um conteúdo de alguma propriedade específica. Então o getProperty do grid contatos, que é nossa tela. O campo que a gente está querendo fazer, pegar a propriedade, é o text pesquisa. E a propriedade que a gente quer é o value. Ah, mas eu não lembro qual é a propriedade. Então você vem aqui na tela, tem aqui text pesquisa. Nas propriedades você vai verificar aqui qual que é a lista de propriedades que tem. Você tem aqui o value. O value está em branco, porque quando você entra na tela, inclusive, ele está sem nada. E é essa a propriedade que a gente vai querer. Então a propriedade value, a gente vai pegar o valor dela, o conteúdo dela, limpar os espaços que estiverem sobrando à direita e à esquerda e colocar isso na nossa variável cPesquisa. E também vamos ver um nchave, que é para saber onde vamos buscar a informação. No nchave, não sei se vocês querem saber, aqui o combo pesquisa, ele retorna uma posição. O valor dele aqui está como 0, né, o valor dele é 0, mas se a gente colocar ele como 1, por exemplo, ele vai passar a ser, vai apresentar o combo já com o primeiro campo aqui aparecendo. Então, o value desse nosso array de itens, ele é a posição do array. Então o ID é a primeira posição, o nome é a segunda posição, empresa a terceira e assim por diante. E na hora que você seleciona, ele retorna qual desses campos, qual dessas posições foi escolhido. Então o nchave getProperty da tela grid contatos, campo combo pesquisa, a informação, a propriedade que a gente quer é o value. Aí a gente já tem essa informação. Vamos, como sempre, declarar as variáveis local cPesquisa, local nchave. E feito isso, a gente já colocou nessas variáveis os valores que estão naqueles campos. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai carregar o grid. Mas como que a gente vai carregar o grid? A gente vai fazer uma nova função de novo, carrega grid? Não, a gente já tem aqui em cima uma função de carrega grid que a gente fez aqui. Uma carrega grid controller. Então a gente vai usar essa mesma função, porém, como agora a gente tem parâmetros a mais, a gente vai precisar fazer uma modificação nela.
Então a gente tem o carrega grid controller, a gente vai passar por referência ao nosso array agrid, que precisa ser criado aqui, local agrid, que vai receber o array, e um array vazio, né? E a gente vai passar também o C pesquisa e o N chave. Até aqui tudo bem. Passamos para lá, para carrega grid, essas informações. Ah, mas e agora o que a gente faz além disso? A gente vai fazer o que a gente tenha colocado aqui também. A gente vai, podemos até subir aqui para fazer isso, copiar essa parte daqui que é que a gente utiliza para encher o grid com as informações. Que o carrega grid, ele vai colocar na variável agrid, nessa variável aqui, ele vai colocar o conteúdo, um vetor de vetores, que é o conteúdo que vai estar nesse grid. Então, a gente vem aqui, limpa o grid de novo, deleta todos os itens, como a gente viu no outro vídeo. E se o agrid for maior do que 0, quer dizer, aquela pesquisa retornar algum valor, ou se estiver sendo atendido de alguma forma, a gente vem e preenche, adiciona os itens adiciona os itens do grid, da variável agrid, no grid contatos. Mais uma variável aqui, vamos colocar ela aqui também, inicializando com 0. É sempre bom fazer a declaração das variáveis, para evitar dor de cabeça. E já temos assim a nossa função filtra grid. Ela vai funcionar agora? Não, não vai funcionar agora, porque a gente não está passando ali. A gente pode até compilar só para verificar se está funcionando. Vamos salvar aqui e compilar. Mas ele não vai estar fazendo a filtragem porque essas informações aqui não estão sendo passadas para cá, para essa função. Então vamos compilar, só para a gente prosseguir aqui. Compilamos, a gente tem aqui a alteração, obviamente você escreve aqui alguma coisa. E aqui, tá aqui, ó, o ID, que agora é o primeiro, a gente mudou lá para ele inicializar com 1, então ele joga no primeiro aqui. Ele vai fazer a pesquisa. Claro, ele não faz nenhuma filtragem porque a gente não passou aquelas duas informações a mais. Vamos fazer isso agora. Mas já vimos que não deu erro na execução. Precisamos então acrescentar essas duas variáveis na declaração da função do carrega grid control, e essa carrega do grid control vai passar essa mesma informação para o carrega grid. E o carrega grid é aquele que vai mexer com o banco de dados. Então, se ele carrega grid e mexe com o banco de dados, onde é que ele está? Pelo nosso padrão. Ele está no model, certo? Porque o model é que tem a comunicação com o banco de dados. Então, vamos no model fazer a avaliação dessas informações. A gente tem atualmente aqui o que? Ele coloca no carrega grid, você tem aqui a variável adados, que está sem nada, o agrid, que você passou aqui, então aqui ele só zerou para garantir que a gente não está trazendo nada, nenhuma sujeira das informações anteriores. E aqui a gente vai receber as outras informações, o C pesquisa e o N chave. E para fazer a filtragem, a gente vai precisar de uma outra variável.
variável local bfiltro. O que é o b aqui? Esse b, ele é uma variável do tipo, naquele tipo de bloco que a gente roda com eval, que a gente utiliza uma série de coisas, certo? É aquelas variáveis aqui é uma variável do tipo que a gente faz, aqueles code block, né, que o pessoal chama. Tá? Que é um bloco que eles chamam blocos de código, essas coisas assim. Então vai ser esse tipo de variável. Vamos fazer então aqui a nossa avaliação. Começando com o caso mais geral, que é a primeira situação que tem, quando ele carrega o grid com tudo. Quando ele carrega o grid com tudo, o cpesquisa, não sei se vocês estão lembrados, aqui quando carrega o grid, ele faz, chama aqui na inicialização, inicia grid, ele chama essa mesma função, porém ele não passa nem o cpesquisa e nem a chave. Então, nesse caso, o cpesquisa é new e a chave também é new. Então, vamos fazer. A chave, na verdade, nunca vai ser new, né? Porque ela é o resultado daquele combo. Se ele está posicionado lá no primeiro, quer dizer, ele só é new quando você não passa. No caso aqui da primeira coisa, né? Então ele não vai passar, mas ele sempre tem um valor. Mas de qualquer jeito, se você na primeira inicialização ele está como new, porque ele não passa nada. E uma outra condição também que a gente vai verificar é o empty cpesquisa. Porque quando você carregou, mesmo que você não tenha mexido nada, o seu, no caso, o new, essas duas condições aqui, o pesquisa ou chave sendo new, ele não vai fazer a filtragem. Então significa que a gente só passou essa informação aqui, o grid. Agora, quando a gente está passando a tela e a gente passou o cpesquisa e passou o nchave, se você está, por exemplo, naquele caso em que você não preencheu nada e você apertou o botão de pesquisa, o que ele vai fazer? O cpesquisa está vazio. Porque aquele campo é um campo cheio de espaços em branco. Então ele não é new, vai dar essa condição aqui, vai dar falso. Então você não vai conseguir aparecer nada se você não fizer esse tratamento para o empty cpesquisa. Então você tem que estar o empty cpesquisa quando você está entrando nessa função, você passou o cpesquisa, mas o cpesquisa está vazio, quer dizer, você não colocou nenhuma palavra, nenhuma letra naquele campo cpesquisa. Ele está vazio. Então nessas condições, o que eu quero? Eu quero que o bfiltro seja um code block que vai retornar sempre verdadeiro. Por quê? Porque aí ele não vai estar filtrando por nada. Todos os campos obedecem à condição. Por isso que a gente vai conseguir montar. Se a gente não fizesse isso, na hora que a gente fizesse a primeira vez que rodasse, colocava na hora que ele ia aparecer, aí na hora que colocasse o empty, se você não colocasse o empty, ele ia, na primeira vez que apertasse o pesquisa, ele não ia conseguir fazer nada. Ele não ia apresentar nada. E agora a gente faz com vários else ifs, ou se você preferir usar um case, tudo bem. Pode ser, se você tem o seu gosto pelo case. No nosso caso, a primeira coisa seria se a chave for igual a 1, que é quando a gente seleciona o ID,
nosso bfiltro vai ter a expressão para que a gente faça a nossa filtragem. No caso, qual é essa expressão? A gente vai avaliar um campo. Vocês verem aqui embaixo, o primeiro campo, chave, o ID. O primeiro é esse daqui, o adados01. É ele que a gente vai avaliar. Adados01. Ele é um campo que vai ter um número. Então a gente vai fazer, embora ele tenha espaços em branco, porque ele é o edit, campo de edição, ele é um campo que retorna uma string. Então a gente vai fazer a avaliação dele, transformando ele em valor. Porque ele está no banco de dados como string também. Por que eu estou fazendo isso? Para evitar aquela questão dos espaços, à direita ou à esquerda, que podem dar diferença. Então eu transformo em valor, ele vai pegar e vai eliminar os espaços, vai ficar só o número mesmo. E é igual ao val de cpesquisa, que é o campo que veio. Ele está verificando, executando esse bloco de nota, esse bloco de código? Não, ele não está fazendo nada do bloco de código. A gente está definindo a variável, só isso. Mais embaixo que a gente vai fazer a filtragem em cima disso. Continuando, só para ficar mais rápido aqui. Quando é 2, no nosso caso 2 é um nome. Que é o terceiro item do nosso vetor. Nesse caso, a gente vai testar o cpesquisa mesmo. Só que eu quero fazer uma coisa, eu não quero fazer do tipo, você tem que saber o nome, especificamente o nome desde o começo. Eu vou fazer de uma forma diferente. Para a gente não, para a gente poder pegar e digitar qualquer parte do nome, a gente vai fazer um teste na base de cpesquisa. Ele está contido, ele existe dentro da string que está no vetor, na variável adados3. Então, por exemplo, se você colocar lá, digitar o Ronaldo é o primeiro, é o nome. Só que se você colocar NA, se você não fizer desse jeito, se você colocar com o de igual, você vai ter que tirar os espaços, vai ter que ser com outrinho, você vai precisar fazer uma série de outros filtros, e o Ronaldo não vai aparecer porque você colocou NA. Tem vantagens e tem desvantagens da pesquisa assim. A vantagem é que você está sendo mais assertivo. Mas a desvantagem é que você vai ter que saber como que foi cadastrado desde o começo. Então, dependendo do que você vai fazer, é melhor você fazer uma coisa mais genérica. E outra coisa que eu vou fazer é colocar um upper para transformar em maiúsculo, porque eu quero que eu não quero que a pessoa que está digitando tenha que se lembrar se ela digitou aquele nome em maiúsculo ou em minúsculo. Quero que a pessoa possa ter digitado tanto maiúsculo quanto minúsculo, tanto faz. Então eu transformo os dois em maiúsculo, coloco o upper para as duas variáveis. Assim, se você digitar em minúsculo, ele vai achar. Se você colocar em maiúsculo, ele vai achar. Se você misturar, também vai achar. Por isso o upper. Agora daqui para frente é mais rápido. Nós temos aqui o 3, o 4, 5, 6, 7 e 8. O 3
empresa. O 4 é o endereço. O 5 é a cidade. O 6 é o estado. O 7 é o documento. E o 8 é o aniversário. Lembrando que a gente gravou no banco de dados tudo como caractere. Se você tiver feito alguma coisa com outro tipo de conteúdo, tipo data, alguma coisa assim, tem que fazer as devidas transformações. Então a gente sabe que o terceiro aqui é o 02, se tiver ali embaixo, a empresa no 02. Aqui o endereço é no 06. A gente tem tudo aqui embaixo, nessas informações do grid aqui. Depois é o 08, o 10, o 5 e o 4. E, por fim, and if. Finalizamos a nossa lista de ifs. Como já inicializamos o nosso grid aqui em cima, podemos começar a fazer a avaliação para preenchimento dele. E como é que é essa avaliação? Eu fui lá no começo do arquivo, enquanto não estiver quando ele vai estar, enquanto não estiver fazendo essa, ele vai colocar, vai ler todos os dados, né? Então ele vai pegar para cada registro, ele vai ler os dados, e aqui é que a gente vai fazer a nossa avaliação. Porque ele está lendo os dados e jogando no grid. Só que eu não quero que todos eles vão para o grid, eu quero que só os que obedecem a nosso filtro. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vem lá, coloca if eval de bfiltro. Nós estamos avaliando o nosso bloco de código aqui, nosso code block. Se ele retornar verdadeiro, e por isso que a gente, quando está fazendo com pesquisa igual a new, chave igual a new ou a pesquisa vazia, a gente coloca ele como sendo true, porque em qualquer registro ele vai estar retornando true. Então, caso ele aceite, ele esteja dentro das especificações do filtro, ele vai vai ser adicionado no grid, na nossa variável agrid. Se ele não estiver fazendo parte, ele não vai ser colocado como parte do grid. Feito isso, já temos o nosso preenchimento aqui. Mas será que está funcionando? Vamos dar uma olhada se está funcionando. Ou se ainda falta fazer alguma coisa. Salvamos, compilamos. Como a gente sabe, essa questão aqui, como até um dos inscritos falou no canal, essa parte de modernização, de
transformação do código é sempre muito trabalhosa, exige muitos testes. Então a gente vai precisar fazer vários testes, vai precisar estar sempre entrando e vendo o que acontece. É normal, é assim mesmo. Então a gente clicou alteração. Na pesquisa ele deve estar funcionando. A gente aperta, ele dá uma... Você vê que ele refaz aqui o grid. Ele aparece de novo aqui, ele pisca aqui na tela, porque ele está preenchendo de novo o nosso grid. Agora, se a gente colocar, por exemplo, aqui, now, eu vou colocar em minúsculo. E eu estou colocando para fazer a pesquisa pelo nome. Na hora que eu colocar pesquisa, ele vai aparecer só o Ronaldo. Se eu colocar teste, não importando se está no começo, se não está, estou escrevendo em minúsculo, para vocês verem que funciona de qualquer jeito. Ó, com a pesquisa vem só os que tem teste. Se eu colocar teste com a primeira letra maiúscula, mesma coisa. Você vê que ele não muda o conteúdo do campo, ele simplesmente faz a filtragem independente de você ter usado maiúsculo ou minúsculo aqui. Então já estamos conseguindo fazer a pesquisa. Mas está um negócio meio chato, né? Porque a gente tem toda hora que pegar, vir aqui e digitar e apertar a pesquisa. Essa questão da seleção aqui, a gente sempre vai precisar fazer. Tá? Então, se eu colocar aqui o endereço 1, 2, 3, pesquisa, ele vai procurar. Você viu que não tinha nenhum endereço 1, 2, 3. Se a gente colocar, a gente limpar aqui, na hora que você fizer a pesquisa, ele traz todo mundo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 45, que a gente sabe que tem um endereço com 45, ele vai aparecer aqui, rua de teste 45. Certo? Se a gente quiser colocar aqui o ID, que é um número, com 45, ele não vai achar nada porque a gente não tem 45 registros. Mas se você colocar 7, ele vai achar o ID 7. Certo? Que aí já é uma coisa mais direta, você sabe qual é o ID. Ah, para que você vai, se você sabe ID, para que você vai ter que usar todo esse recurso? É simplesmente para você ter uma coisa uniforme, a tela de pesquisa servir para todos os tipos, você não precisa ficar fazendo uma tela para uma situação, outra tela para outra situação. A mesma tela vai atender todos os tipos de pesquisa necessários. E como é que a gente faz para, na hora que está digitando aqui, ou se a gente apertar o Enter, ele fazer a pesquisa? São duas as possibilidades que você pode usar. Você lembra que no nosso caso, o nosso botão de pesquisa tem essa filtra grid. E onde mais a gente pode utilizar isso? Aqui nessa tela de pesquisa, nesse campo, você pode falar que ele tem um evento onEnter. Esse onEnter aqui é o evento que diz que na hora que você apertar o Enter nesse campo de edição, ele vai executar uma determinada função. No caso aqui eu vou colocar criar esse IPRG, vou copiar a nossa filtra grid, que a gente já fez antes, então não precisamos mais mexer, e a gente salva, compila, e temos a nossa pesquisa feita na hora que você dá o Enter. Aqui não estamos no ID, vamos colocar aqui no nome. Aqui dá o Enter, ele coloca aqui. Ok, se dá o Enter, ele vai. Ah, mas eu não quero dar o Enter. Eu quero, na hora que eu ir digitando, eu quero que ele já faça isso. Ah, tudo bem, não tem problema. A gente também tem nesse grid, nesse mesmo campo aqui de edição, você tem o onChange, que vai fazer a avaliação a cada vez que você altera o conteúdo do campo. Então, se você colocar aqui
a função filtraGrid com esse onChange, você vai ter esse efeito que você está querendo. Vamos salvar o formulário. E vamos fazer um teste. Então, na alteração, vamos fazer um teste botando aqui no... Isso aqui você pode alterar, inclusive, nesse cômodo, se você falar, eu uso mais a pesquisa por nome. Então, coloca lá na definição dele, ele inicializa com 2, ele vai aparecer sempre o nome aí, não tem problema. E aí você, caso queira fazer com outra coisa, você faz com outra coisa. Então, se a gente falar, tem aqui pesquisa, você coloca aqui, vai digitando, olha, ele já está alterando. Se a gente colocar aqui 3, temos 2, teste 3. Você viu que na hora que você vai digitando, ele já vai alterando. Então você não precisa, nesse caso, se você utilizou isso, você não precisa usar o botão de pesquisa, você faz isso daí de uma forma mais direta. Ah, e essa data aqui, como é que é, de aniversário? Você tem aqui 2. Então, por exemplo, você vai falar, eu quero saber que no meu banco de dados, quem que nasceu no mês 7. Você vai lá, coloca aqui na sua pesquisa por aniversário e coloca aqui como /07. Ele vai te trazer /07 porque ele vai pegar a string que tem o /07 barra. Por que eu coloquei o barra no final e o barra no começo? Para você não, se você não colocasse essas duas coisas, você poderia confundir também dia ou ano. Então eu coloquei as duas barras para definir que era o mês mesmo que eu queria. Tá, ok? Então você consegue fazer desse jeito, inclusive saber quem são os seus contatos que vão fazer aniversário em julho ou em agosto e assim por diante. Quem que faz aniversário hoje? Aí você coloca o dia barra, mês barra. Aí você vai ver todos os contatos que fazem aniversário hoje. E aí manda sua mala direta e assim por diante. Com isso a gente tem o nosso sistema com a tela de pesquisa funcionando. Próximo passo nosso, que vai ser no próximo vídeo, vai ser para a gente abrir uma tela a partir do que foi selecionado aqui, porque agora você clica aqui, não faz nada. Você clica no botão alteração, não faz nada. O que a gente vai fazer é selecionar aqui e apertar o botão alteração. Então no próximo vídeo a gente vai estar criando a tela de edição do contato. Essa tela de edição do contato, ela não tem aquele campo histórico, porque o campo histórico já vem na tela de contato para o cadastro inicial. Na tela de alteração não vem. A tela de alteração de histórico é uma outra tela que vai ser chamada quando apertamos o botão histórico. Então no próximo vídeo a gente vai montar a tela com os dados do contato para alteração do contato. Tá certo? Se der tempo, dependendo da duração, a gente começa a fazer a programação para isso ou não. Então é isso. Obrigado por assistirem. Se vocês gostaram, deem o like. Quem não se inscreveu pode se inscrever no canal. E espero que vocês tenham gostado e que no próximo vídeo vocês estejam aqui comigo fazendo continuando no nosso projetinho. E podem deixar os seus comentários e divulgar também para quem vocês sabem que utiliza o Xbase ou que está interessado em aprender um pouco disso. Também é muito útil para quem quer aprender programação
e não vai querer no começo utilizar aquelas linguagens mais complicadas que tem hoje em dia e que você tem muita coisa. Também são linguagens, tem muitas delas são fáceis, mas a maneira para aprendizado para quem está começando agora pode ser mais complicado. Então essa linguagem é sempre mais simples para aprender. Então podem fazer essa ver podem divulgar também. Agradeço porque ajuda a melhorar o canal. Eu vou colocar aqui essas alterações no GitHub. Pesquisa grid, funções de pesquisa grid. Vamos dar o commit, porque assim, quando vocês terminarem de ver o vídeo, se quiserem já podem ir lá no GitHub e pegar os pontos, ou digitar por aqui mesmo enquanto estão assistindo o vídeo. Obrigado, espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.